Como a humildade pode me ajudar hoje? Fala galera, aqui é Alexandre e hoje, nas Reflexões do Mudeu, vamos falar um pouquinho a respeito dessa danada humildade e ver o que ela pode fazer na nossa vida para nos dar ali um pontapé para subir um degrauzinho aí no nosso progresso. E antes de tudo, acho que é muito importante que a gente faça uma definição, para que todo mundo entenda e todo mundo fale a mesma língua aqui. O que nós não estamos tratando com humildade? Humildade não vai ser uma condição social. Então, todas as vezes que a gente pensar, fulano, aquela família é tão humilde, a gente entende, todo mundo entende, de uma forma geral, que nós estamos falando que a pessoa está passando por uma condição difícil, está passando por uma dificuldade e tudo. No entanto, isso, quando é propagado, né, de uma forma mais generalizada, às vezes nos confunde. Porque aí a gente começa a associar uma palavra que tem uma origem um pouquinho diferente com uma situação que não representa a totalidade daquilo. Porque as pessoas que estão, às vezes, nessa condição de vulnerabilidade, elas podem ou não ser humildes. Então, beleza, nós não estamos falando questão, né, social aqui. A humildade não é a gente abaixar a cabeça e aceitar o que vier de qualquer jeito ali, pode falar, pode bater, pode, né, não é isso. A humildade não é me fazer de vítima. A humildade não é me mostrar como uma pessoa virtuosa que, né, espera ali um reconhecimento. Humildade não é isso. O que nós vamos tratar como humildade? Humildade é uma virtude, né? E aí esse conceito aqui você pode ter um diferente, mas vamos entender a ideia que está carregando esse conceito. É uma virtude que nos nivela. É uma virtude que faz com que você e eu consigamos nos ver no mesmo patamar. Embora estejamos em situações diferentes, com dificuldades diferentes, com ganhos, com oportunidades diferentes, nós essencialmente estamos no mesmo nível. Nós todos temos uma capacidade de crescimento, uma capacidade de desenvolvimento, né? E quando a gente está trazendo aqui a humildade como uma virtude, nós estamos trazendo ela como uma qualidade essencial do homem de bem. Virtudes são as qualidades essenciais de um homem de bem. Então a virtude ela vem, a humildade ela vem como essa virtude para nos nivelar e ela tem uma característica muito importante para nos ajudar. Ela faz com que eu perceba exatamente a situação na qual eu estou, a condição em que eu estou hoje. Ela não falseia. Ela traz uma sinceridade não violenta. Ela fala para mim mais ou menos assim: você sabe isso até aqui. Isso aqui você não sabe. E ela me dá essa capacidade de observar as coisas como elas são. E aí o que acontece comigo? Né? Ela me permite crescer e aprender muito mais e muito melhor. Por isso eu gosto de chamar, né, um conceito meu, que a humildade é como se fosse a característica aprendedora por excelência. Porque quando eu sou humilde, eu sei o que eu não sei. E quando eu sei o que eu não sei, eu estou aberto para aprender aquilo que eu desconheço. Então eu cresço muito mais rápido e muito mais fácil. No dia de hoje, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com a questão da comunicação. As coisas estão muito. Tem muita desinformação, tem muita pressa para responder tudo, para poder fazer tudo, para poder. Enfim, tem uma cultura de produtividade exagerada que ela é mal interpretada e a gente acaba ficando com muita culpa, ficando com muita dificuldade. A gente começa a querer parecer aquilo que a gente não é. A gente começa a querer falsear um pouco do que está acontecendo conosco e isso tudo vai complicando a situação. Porque além de a gente ter um monte de características exteriores que são requeridas, a gente ainda tem que parecer virtuoso. E aí a gente entra em um conflito muito grande. No entanto, tem tido uma dificuldade muito grande de se escutar. Às vezes você está com dor aí agora. Você está passando por um processo difícil, uma separação, uma dor ali, uma perda de um ente querido, uma doença.
Alguma coisa está acontecendo. E aí quando você vai compartilhar com alguém, essa pessoa ela vem sobrepor a sua dificuldade à dela. E vem falar que às vezes ela está numa situação pior que a sua. E você pensa, o que a humildade tem com isso? Porque a pessoa não está me ouvindo, ela está sendo egoísta. Né? Ela deveria ser caridosa. E ela está sendo egoísta. E a humildade, ela tem como antagonismo, não é o egoísmo, é o orgulho. Né? Mas, a humildade, ela faz a gente abrir os ouvidos. Né? Ela tem uma íntima ligação com a capacidade de doação que a gente tem. Ela vem como uma capacidade de nos ajudar a curar as feridas. Então, quando eu ouço mais, mesmo que aquela informação que eu estou ouvindo seja uma reclamação, ela está sofrendo, mas ela está num ciclo vicioso, ela está alimentando aquele sofrimento, tudo. Às vezes a pessoa está com uma dor também, enfim, eu ouço. Quando eu ouço, eu paro, observo, tiro o julgamento e aprendo. Eu aprendo com as experiências do outro a partir unicamente da minha capacidade de olhar de forma empática para um outro ser humano. Que embora esteja às vezes numa dor que eu não estou, ela está nivelada comigo. Porque eu tenho potencialmente a chance de sentir aquela dor e às vezes até pior, passar por uma dor muito grande também. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, e essa virtude não é uma coisa que a gente simplesmente vai falar assim, então eu vou ouvir as pessoas, eu vou ser humilde. Não. A humildade vai partir primeiro quando você começar a se reconhecer. Você vai começar a fazer uma autoanálise para ver exatamente até onde você está indo. O que você sabe, o que você não sabe. Quando chega, por exemplo, um aluno para um professor de matemática e apresenta um problema para ele olha para aquilo ali, ele não sabe fazer, é humilde quando ele fala assim, não sei, mas eu vou dar um jeito de arrumar a resposta aqui. E ele vai atrás dessa resposta. Ele não sabe, não é vergonha nenhuma não saber. Mas quando ele não é humilde, ele vai tentar enrolar, vai tentar mostrar que tem uma dificuldade muito maior do que tem ali e que às vezes não é o tempo para poder fazer a resolução daquilo e que ele procure em outro momento que ele vai solucionar. Que aí ele vai dar tempo de se inteirar do assunto ali e trazer alguma resposta. Essa postura não é a humilde. A gente tem no exemplo do Gandhi, né? O Gandhi, ele mesmo falou que ele tinha uma raiva muito grande, se manifestava de vez em quando. Né? Tem algumas passagens que ele mostra isso, até essa manifestação contra a esposa dele, né? Uma pessoa que era muito querida para ele, e ele, né, às vezes agia com alguma agressividade ali. E você pensa, mas não é possível, esse homem fez a questão, né, de pacificação ali que ficou marcada na história da humanidade. A Índia nunca mais vai esquecer aquele ser humano incrível. Tudo bem, mas ele reconhecer que ele tinha isso dentro dele e trabalhar para apresentar o contraponto para o mundo e fazer com que todo mundo tenha aquilo que ele estava querendo cultivar, essa é uma virtude incrível e uma humildade realmente sincera. A humildade não nos torna perfeitos, mas nos coloca num caminho da perfeição. Então, essa reflexão para agora, ela vai nos ajudar muito para relevar aquilo que a gente está ouvindo que não faz sentido, para evitar um julgamento de como se nós tivéssemos todas as condições do mundo de fazer com que tudo, como se a gente tivesse todas as respostas e todo mundo que pensa diferente tivesse errado da gente. Porque a gente está brigando, falando a mesma coisa. Porque a gente está com tanta pressa de poder falar e a gente tem tanta vontade de fazer preponderar as nossas vozes que a gente cria conceitos para palavras antigas e fica reciclando isso. E aí as pessoas têm que tentar acompanhar aquilo e aí não sabe exatamente o que a gente está dizendo. Aí vem uma outra pessoa de fora que tem aqueles conceitos, que sabe aquilo, que vive aquilo.
e vem e fala a mesma coisa com palavras diferentes e há um conflito muito grande, porque a gente não está dando conta de perceber que a diferença importa. A gente não está dando conta de fazer isso. Então, a nossa mudança de mentalidade, ela começa conosco, abrindo horizontes para ver nas diferenças as semelhanças. E a partir daí, conseguir transitar nos ambientes de uma forma segura e tranquila. Às vezes você não vai concordar mesmo com algum ponto de vista, está tudo bem. Está no seu direito de não concordar. E às vezes o outro está errado mesmo. Fundamentalmente errado. Está partindo de premissas erradas, construindo um raciocínio equivocado. Mas tudo bem. Não importa isso. Importa é como você vai agir com essa questão. Porque no final das contas, o impacto que os seus pensamentos, o seu sentimento causam em você é que vai te ajudar na definição do seu próprio progresso. Porque enquanto você estiver parecendo, você vai sofrer a dor dessa tentativa de ser o que você não é. E quando você assume quem você é, você consegue abrir perspectivas novas e as portas para ter uma felicidade mais serena. Quer dizer que você não vai ter dificuldade? Claro que não, vai ter, e muita. Vai ter dor, vai ter sofrimento ali. No entanto, você vai ter uma capacidade, né, de entender a situação na qual você se encontra e começar a abrir portas ali para buscar soluções, oportunidades ali, enfim. Então, vamos ficar com essa reflexão aí, buscar olhar para dentro e fazer esse trabalho para a gente saber exatamente o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente gosta, onde a gente está, e sem falsear, sem mentir para a gente. Eu posso ligar a câmera aqui e mentir para todo mundo, mas na hora que eu desligar, eu tô comigo, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu sei o que eu não sei. Então, estou compartilhando essa ideia porque eu acredito que a gente pode fazer diferença todas as vezes que a gente faz um olhar sincero e assume quem nós somos. Ok? Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima. Lembra de compartilhar com todas as pessoas que você quer ver bem. Vamos sempre tentar passar a corrente do bem para frente. Até mais!